Estamos de volta com o nosso Blockcast, aqui apresentando como Priscila Baeta e o nosso querido Tony Garcia. Bom, gente, estamos aí de volta mais uma vez, né? Exato, nosso podcast sobre Web3, NFT, blockchain, cripto e muitas outras coisas. E vamos falar hoje com o Vinícius. Vou pedir para você se apresentar, Vinícius, para o pessoal te conhecer, por favor. Ele é o homem do Bitcoin, isso é importantíssimo, né? Bitcoin only! Isso é importante. Então, tá, antes de tudo, muito obrigado pelo convite. É um prazer aqui conversar com vocês. Me apresentar, meu nome é Vinícius Kinksel. Eu sou de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e eu sou um Bitcoiner há bastante tempo já. E eu tenho um canal no YouTube chamado Palavra de Satoshi. Pô, isso aí é forte. Esse é bom, esse é bom. Palavra de Satoshi. Eu levo a Palavra de Satoshi adiante. Muito é bem. aquele, né, que bate na porta com... Tipo, se você tem um minuto com aquele para escutar tablet, a palavra... né? Entendi Exato, perfeitamente. exato. Tem toda uma questão filosófica envolvida, no qual o objetivo do meu canal é ensinar o comerciante a aceitar Bitcoin como forma de pagamento. Pô, isso é legal, hein? É abordar a questão filosófica da existência da criação da tecnologia do Bitcoin, por que o Bitcoin foi criado, como a única moeda que nenhum tipo de governo consegue controlar na história da humanidade, onde pessoas podem trocar valor direto sem ter um terceiro envolvido, seja governo, banco, instituição, empresa ou outro. Então eu tento ensinar o comerciante a questão da evolução do dinheiro e o Bitcoin como forma de pagamento. Porque eu havia visto na internet, nós estávamos até conversando nos bastidores, que os youtubers e os influencers, eles focam muito na questão do investimento, trade, gráfico, lucro. É E terrível. ninguém fala do Bitcoin na questão filosófica, na questão da ideologia, na questão prática. Então eu venho na usabilidade e eu tento introduzir o Bitcoin para o comerciante. Essa é a função do meu canal. E agora eu também me juntei juntamente ao Fernando Motolese, lá do Praia Bitcoin, Bitcoin Beach Brasil, em Jericoacoara, no qual nós estamos fazendo um case de sucesso, bitcoinizando Jericoacoara, e vamos abordar sobre isso aqui no podcast. Uma coisa que você falou que é muito importante, que a gente também não vê só... A gente vê nos canais de tecnologia de Web3, é muito blá blá blá, eu falo brincando, é muita espuma e nenhuma prática. É uma coisa assim que a gente vê a galera, você não vê projetos práticos. E você pegou um assunto que para muitos, entre aspas, é esotérico, né, e transformou numa ferramenta do dia a dia, ou seja, comércio, que é o grande objetivo no final, que, na minha opinião, da cripto, é você fazer a troca, você realmente utilizar aquilo como meio financeiro. Então a gente vê, como você falou muito bem, nós como investir, fazer trade, mas e o prático, o dia a dia, a tia da unha que a gente sempre fica falando? Né? O problema desses canais, né, muitos deles estão focando muitos mesmo, 90% é trade e... Infelizmente, muitos vão em efeito manada. E é bem complicado porque em 2020 para 2021 teve um efeito manada terrível, principalmente das gamificações financeiras, vamos dizer assim. E no Bitcoin, como é que você vê isso? Não vejo muito canal de Bitcoin, tá? Eu vejo alguns. Entendi. Mas é muito altcoin que a galera tá se ferrando agora, né? Entendi. Que a gente sabe. Olha, eu fiz uma pesquisa de mercado no mundo e eu não achei nada nem parecido com o que eu faço. Claro, eu não vi todos os canais do mundo. Claro, não tem como, Daqui a pouco né? tem alguém lá na Tanzânia que está fazendo um canal parecido com o meu e não chegou até mim. Pode ser. Mas assim, pela minha pesquisa de mercado, eu não vi ninguém que tenha sido que tenha feito o Bitcoin com usabilidade, assim como eu, na prática, que nem o nosso amigo Tony que falou, né? De ir lá na tia do cachorro-quente. Mas né? isso é importante. Eu não vi ninguém no mundo fazer isso. Então, eu acho que o meu canal é muito inovador. Eu já estou no mercado há muitos anos. Eu entrei no Bitcoin pela questão ideológica. Foi quando né? você entrou? Eu entrei no ano 4 pós-Satoshi. Caraca, adorei. Eu entrei no ano 4 pós-Satoshi, mas eu me bitcoinizei de verdade no ano 6 pós-Satoshi. Porque assim como 99% das pessoas entram no Bitcoin olhando o preço e não o valor, eu também. Né? Não vou ser hipócrita e não vou negar que o meu primeiro impacto com o Bitcoin também foi o preço. Só que do ano 4 para o ano 6,
eu estava participando do primeiro halving, então o Bitcoin só caiu. Sim. Então, naqueles 2 primeiros anos que eu estava dentro, eu olhava meio de fora e dizia, eu acho que esse negócio não vai vingar, a ideia é boa, um dinheiro livre, sem governo, descentralizado, através de força de computador, resolvendo algoritmos matemáticos, a ideia é excelente. Mas acho que a humanidade não está preparada, acho que o preço daqui a pouco não vai vingar e a galera não vai pegar. Naqueles 2 primeiros anos eu fiquei meio off, apesar de ter entrado pela ideologia. Eu entrei com a ideia de ser um dinheiro livre, sem governo, uma questão totalmente ideológica, a evolução da humanidade, sem a dependência de políticos controlando a economia. Eu entrei por causa disso. Nos 2 primeiros anos eu fiquei um pouco off, porque o preço do Bitcoin caiu, e assim como a grande maioria das pessoas também olha o preço como o primeiro impacto, eu também. E aí, então, eu fui numa palestra do Fernando Urich, um economista de Porto Alegre também. Sim. E ele estava junto do Rafael Lima, do canal Ideias Radicais. O Rafael foi a Porto Alegre e na palestra tinha 5 pessoas, 6 pessoas. Eu sei qual foi a palestra. Não juntava 2 mesas, assim, eles terminaram de falar e eles juntaram 2 mesas, assim, não lotou as 2 mesas, né? E o Fernando, ele estava lançando o livro dele ali, o Bitcoin, o Dinheiro na Era Digital. Ele tinha recente lançado ali, né? Isso foi começo do ano 6 pós-Satoshi. E ali, com o Fernando abordando a questão filosófica, ideológica, fundamentos, sabe? Ali minha mente deu aquele... né? E ali eu disse, cara, eu preciso entrar de cabeça nisso. E ali, entre o ano 6 e o ano 8, pós-Satoshi, ali eu saí da minha vida tradicional e eu migrei para o Bitcoin. Até que eu demorei nessa migração. Se eu tivesse sido mais incisivo, como era a minha ideia na época, o meu patamar financeiro era muito diferente, porque eu vi o Bitcoin a R$500, eu vi o Bitcoin a R$700. Eu cheguei a pensar em dar all-in com Bitcoin a R$1.000. Na época, não dei all-in com Bitcoin a R$1.000, querendo fazer isso, porque eu fui muito influenciado pela minha família, que obviamente queria o meu melhor, né? E na época lá meus familiares diziam, não, tu é louco, botar o teu dinheiro, que tu trabalhou anos aqui trabalhando na empresa da família, tu vai botar num dinheirinho de internet, que ninguém sabe o que vai acontecer, isso aí é uma... Mas isso é um grande argumento de muita gente. Ainda é hoje. Exato. Os meus amigos na época também, eu tentava explicar para eles, eles diziam, cara, tu é doente. Como assim uma sociedade sem Estado? Tu é um maluco. A gente ouve muito isso. Né? A gente ouve isso ainda. Isso, e naquela época eu era muito ideológico, eu dizia, cara, nós temos que lutar contra essa organização criminosa que nós chamamos de Estado e que controla a sociedade. Esses caras, eles controlam a sociedade através do dinheiro, porque eles têm o monopólio do dinheiro e é uma forma que eles conseguem cadenciar a sociedade e a sociedade nem se liga nisso. Então nós temos que eliminar esse monopólio do dinheiro controlado pelo Estado para que a sociedade, então, seja livre. Eu vinha com esse discurso ideológico e a galera dizia, cara, tu é um doente, tu é maluco, tu é doido, tu é louco. Isso nunca vai acontecer, o Estado vai controlar a sociedade sempre, é o Estado que vai organizar os mecanismos da economia, que vai prover a solução para a sociedade. Tá? E eu dizia, vocês é que estão loucos, vocês não conseguem enxergar que isso é um manicômio. E aí, então, os meus amigos me fizeram ir contra, minha família, minha namoradinha na época. Daí eu, cara, quer saber? Botei meu dinheiro num terreno. Não perdi dinheiro, mas nem de perto deixei de ganhar o que eu poderia ter ganhado. Quando o Bitcoin deu aquela primeira alavancada, eu pegava a calculadora e eu fazia o cálculo de quanto eu poderia ter. Assim, meu Deus, eu fiquei uns 2, 3 meses assim, meio que depressivo, assim, quer dizer, cara, eu já podia estar aposentado financeiramente falando, numa tacada, e não fui porque minha família queria me proteger, os meus amigos queriam me proteger, minha namoradinha queria me proteger. E aí, então, eu demorei ali um pouco para me bitcoinizar. E aí, depois do segundo halving, né, que o Bitcoin ele deu aquela corrigida de novo, queda, né? Ele deu aquela explosão, eu fazia o cálculo matemático de quanto eu poderia ter e não tinha. Eu tinha Bitcoins, mas nem de perto que eu queria ter tido. E aí o Bitcoin deu uma corrigida, que nem está dando agora, em torno de uns 80%. E aí, quando deu assim, uns 80%, eu disse, agora, foda-se o que os outros pensam, é o que eu acredito, e eu acho que vai acontecer essa mudança no mundo, nós vamos deixar de viver no sistema Fiat, e nós vamos passar uma era da criptoeconomia, e eu vou entrar com a all-in. Daí eu vendi casa, vendi carro, não quitado, a casa não estava quitado, o carro até estava quitado, eu tinha um pequeno investimento do terreno, que eu falei que eu comprei com um amigo meu, eu tinha uma participação numa pequena construtora que os amigos meus tinham também,
porque a minha família, meu pai trabalha com imobiliário, então muito envolvido ali com imóveis. Eu vendi tudo e meti tudo em Bitcoin e entrei com os 2 pés. E aí eu comecei a trabalhar com o Bitcoin, porque na época eu escrevia muito no Facebook, nas redes sociais, sobre o Bitcoin, e os meus amigos começavam a me perguntar, tá, e como é que eu faço para ter? Como é que eu faço para guardar? As perguntinhas básicas que a gente ainda escuta hoje. Não, a gente escuta muito. Escuta muito hoje. Muito. Porque a gente ainda está muito no começo. Sim. Né? Eu fui um early adopter, mas a gente ainda está muito no início. Nem 1% da população mundial tem o Bitcoin. Com certeza. Né? Então a gente ainda está muito no início. Então naquela época os meus amigos me mandavam mensagem, como é que eu faço para ter? Como é que eu faço para guardar? Como é que eu faço para transacionar? E ali eu achei um nicho de mercado. Vou começar a vender para essa galera, vou botar um ajuzinho, uma comissão e vou começar a viver disso. E ali, então, eu comecei a viver da Bitcoin, né? Não apenas ter, mas viver. Então, eu já estou nesse mercado aí há um certo tempo e uma coisa que sempre me impactou é que eu nunca vi alguém indo para a rua ensinar a tia do cachorro-quente a aceitar Bitcoin. Mas olha só, eu vou te falar uma outra coisa. Eu não sou da Bitcoiner, eu sou um cara mais de tech, de blockchain. A gente hoje não tem ninguém ensinando a tia, você chama a tia do cachorro, a gente chama a tia da unha. Agora tem, Vinícius Kingston. Então, por exemplo, eu estou falando, a gente está fazendo algo parecido, tentando levar a tecnologia para as pessoas poderem entender, para se adotarem. Porque não adianta nada você ficar falando difícil, falando um monte de coisa que a galera não entende. E você está fazendo uma coisa muito legal, que você está criando uma coisa palpável, factível, que funciona, que dá resultado, e que você consegue entregar algo que é transformador também. Isso é importante pra caramba. Aí eu queria que você falasse um pouco do projeto, falasse que você está falando assim, como é que nasceu, como é que a coisa andou, né? Certo. O projeto, na verdade, começou no ano 10 pós-Satoshi. Eu vou tomar a liberdade aqui de falar ano satoshiniano, porque eu levo a palavra de Satoshi adiante. Certíssimo. Com todo respeito às outras formas de contabilidade de tempo e espaço. Né? Aqui no Ocidente a gente conta o tempo e espaço pós-Jesus Cristo, uma pessoa maravilhosa. Tá? Não quero entrar num conflito, porque já teve oportunidades que eu fiz a contabilidade do tempo e espaço pós-Satoshi e teve um crente de Jesus Cristo que me xingou, dizendo que eu era um herege, que não sei o quê. Então, com todo respeito a Jesus Cristo e outros, porque na China se conta o tempo e espaço de outra forma, no Oriente Médio de outra forma, a humanidade tem várias formas de contabilidade de tempo e espaço, eu tomei a liberdade de contar o tempo e espaço pós-Satoshi. Até desenvolvi, até fiz uma brincadeirinha, um NFT, que eu registrei na blockchain do Bitcoin, dizendo que eu sou o primeiro humano a contar o tempo e espaço pós-Satoshi. Vamos ver daqui a 100, 200, 500 anos, se a continuação da minha família vai receber esse NFT, se eles vão estar de bem com a vida com isso ou não. Vamos ver se É verdade. Vamos ver o investimento de louquíssimo prazo. O tempo dirá se eu estou muito louco ou se eu estou muito certo, né? Então, a contabilidade do tempo e espaço pós-Satoshi é através da blockchain do Bitcoin. Então, através do primeiro bloco minerado por Satoshi, para mim ali começou a contagem do tempo. Então, no ano 10 pós-Satoshi, eu fui chamado, eu já tinha dado o all-in, esse aí que eu comentei agora há pouco, né? Que all-in é uma expressão para quem entra com tudo. E aí, então, uma turma da Argentina entrou em contato comigo. Ariel, o nome dele, um grande abraço para ele, até estava com ele umas 2 semanas atrás, lá na LabitConf da Argentina. O Ariel entrou em contato comigo que eles tinham um projeto chamado Bitcoineta. Não sei se o amigo já ouviu falar, não sei se a amiga já ouviu falar, que é um projeto aqui da Argentina, que eles têm uma van personalizada de Bitcoin e eles viajam a América Latina falando sobre Bitcoin. Que maravilha. E aí eles entraram em contato comigo, porque eles estavam vindo da Argentina, para o Uruguai, para Porto Alegre, e eles precisavam de um brasileiro para falar, porque eles falam em espanhol, para fazer o meio de campo ali, traduzir espanhol e tal, que falasse de Bitcoin. Então eles entraram em contato comigo para eu ser esse brasileiro. E aí eu viajei com a Bitcoineta por uns 10 dias. Caramba. Então, o projeto pagou minha passagem até Montevidéu. Então, eu fui até Montevidéu, no Uruguai, ali, Montevidéu, Porto Alegre é próximo. E a gente subiu Montevidéu, a gente fez algumas cidadezinhas ali no Uruguai. E aí a gente entrou aqui no Rio Grande do Sul, a gente fez Porto Alegre, Caxias e Pelotas. A gente fez 3 cidades. Deu uns 10 dias de viagem, aproximadamente. E ali na Bitcoineta eu pensei, cara, eu vou levar isso pro Brasil, cara. Eu quero levar isso para o Brasil, eu vou montar um projeto similar a esse, só que eu vou focar no comerciante, porque a Bitcoineta estava focada na época da entrevista. Não existia esse formato podcast que nem tem agora, né?
Podcast é uma coisa que existe há 2, 3 anos. Né? Popularizou há 2, 3 anos. Naquela época ali, que faz uns 3 anos isso, a gente ia muito em rádio comunitária. Por exemplo, descia lá em Pelotas. É verdade, existia a rádio comunitária. A gente descia lá em Pelotas e procurava a rádio comunitária, descia em Caxias e procurava a rádio comunitária, o jornal ia... Só que nem o jornal e nem a rádio comunitária davam a menor bola pra gente. A gente até conseguia agendar um horário para falar ali, uns 20, 30 minutos, só que quando a gente falava com o radialista da comunidade ali, a pessoa não dava a menor bola. Então eu vi que os recursos não estavam sendo bem alocados, não estava sendo efetivo. Porque eu sou empresário, eu consigo ver quanto que o cara tá, quanto que custou essa van, quanto que é o custo da viagem, quanto que é o custo para botar o Vinícius aí dentro, quanto que é o custo para botar o Ariel aí dentro. Porque tem, né, toda questão de custo. E aí o custo-benefício do investimento não está sendo efetivo no meu ponto de vista, porque a gente está indo na rádio e o radialista não está dando a menor bola pra gente, a gente fala e o cara, whatever. E quem está escutando muito, provavelmente também, né? Não está nem também sabendo. não está nem sabendo o que está acontecendo. Então, nada, né? aí eu pensei, cara, eu vou adaptar essa ideia e vou tentar pegar uma van e viajar pelo Brasil, mas com foco no comércio e ensinar o comerciante a aceitar Bitcoin como forma de pagamento. E aí, então, no ano 11, pós-Satoshi, entrou a pandemia, né? Que foi bem ali do ano 10 para o ano 11, que foi quando eu participei da Bitcoineta, quando eu disse, vou fazer, e estava orçando e montando vans, pum, entrou a pandemia, já era. Aí o que eu fiz? Eu comecei a mochilar sozinho, né? Tipo, eu vou esperar a pandemia acabar, porque na época a gente pensava que a pandemia ia durar 2, 3 meses. Lembra? Eu tenho uma história triste. A gente pensava que a pandemia ia durar... quer saber? Eu vou lá pro Nordeste, porque eu tenho que ficar sozinho, né? Que é a ideia da pandemia, eu vou pro Nordeste, vou ficar sozinho na beira da praia. Né? Já que eu tenho que ficar escuro. Errado né? você não tá. E aí eu fui pro Nordeste lá, né? Eu fui mochilar pra lá, fiquei em umas praias mais vazias e tal. E quando veio a pandemia durou 2 anos, uns 3 meses durou 2 anos. E aí eu tive que postergar essa ideia do canal. E aí então, quando eu vi que a pandemia já estava em declínio, já estava quase acabando, então eu disse, vou fazer o seguinte, eu vou montar um canal no qual eu vou viajar ao Brasil na primeira temporada, ensinando comerciante. E se o canal vingar, tiver 20, 30, 40, 50 mil inscritos, daí eu dou um passo 2, que é o carro, né? Então eu já fiz a primeira temporada e fui de carona, de mochila, de uma coisa mais aventureira, mas com um foco sempre no comerciante. Só que além de entrarmos na pandemia, nós estamos no bear market do mercado também, né? Verdade. Esse então, é um tipo grande assim, problema. a cotação que eu comecei a ensinar o comerciante, a cotação de agora, caiu 50%. Pois é. Eu tenho história de pessoas que, tipo assim, precisava vender uma cerveja, a cerveja era tipo R$5, e aí eu disse, posso pagar com Bitcoin? Aí 2 cervejas, R$10? Aí a pessoa pode, tal. Aí eu, não, só um minutinho então, que eu vou avisar o meu amigo que eu vou gravar aqui e tal. Aí quando eu volto, tá o sócio dizendo, veja bem, não vou poder vender com o tal do Bitcoin, né? Porque eu preciso dos R$10. Eu preciso pro meu capital, porque eu preciso recomprar cerveja. Aí eu fiquei pensando, cara, olha o nível do pequeno comerciante no Brasil, pós-pandemia. O cara precisa de R$10, porque senão ele não tem capital de giro. Olha que insanidade. Então eu tenho uma série de dificuldades para introduzir o Bitcoin para o comerciante. O cara está quebrado. Muitos quebraram. O cara não entende nada. O cara normalmente ele tem um sócio que daí o sócio não quer. Se o negócio é um pouquinho maior, ele já vem com, mas o meu contador, o meu advogado, porque eu não tenho capital de giro, porque eu não tenho fluxo, porque eu tenho dívida, eu não posso ficar com o Bitcoin, eu preciso do dinheiro estatal para pagar o meu funcionário, porque senão eu tenho que pedir emprestado. É uma série de dificuldades, né? Que eu sei que daqui a 10... Porque o meu canal não é para esse ano. O meu canal, eu penso daqui a 10, 20 anos. Daqui a 10, 20 anos, quando eu olhar os meus vídeos passados e ver as dificuldades que eu passei e como eu fui inovador, que eu tentei enfrentar essas dificuldades e eu coloquei o meu rosto à tapa, que aí eu acho que vai ser impactante. Então, eu acho que esse projeto é um projeto muito legal. Então, quem gostou aí do que eu falei, se inscreva no canal Palavra Depois de você vai Satoshi. colocar, a gente vai colocar suas redes aí pra galera divulgar aí, pra você poder falar, né? E falar do detalhe sobre o teu canal e tudo isso que você tá fazendo, né? Que eu acho que é muito importante, né? Dentro do cenário. Esses problemas que você passa de mostrar para as pessoas o que tem de impactante não só no Bitcoin, eu sou eu vejo o Bitcoin, vejo a Web3 como um todo, né?
O Bitcoin é o que basicamente criou o Web3. Ele é o mecanismo principal que tudo começa ali. Foi o start, né? O bloco Gênese começa, a brincadeira começa no bloco Gênese. Por isso que eu conto o tempo e espaço pós-bloco Gênese. O bloco Gênese. E para quem não sabe o que é bloco Gênese, é o primeiro bloco gerado por uma blockchain. O primeiro bloco de Gênese da blockchain da Bitcoin é o start de tudo. É o primeiro que ele gera, é o bloco Gênese, né? As pessoas não entendem, as pessoas não conseguem compreender certas coisas, elas não... É muito etéreo para elas, assim, muito esotérico. É uma parada assim que não é plasmável, não é tocável. Uma pergunta mais técnica. Teve alguma cidade que você chegou e algum desses comerciantes que teve essas dificuldades que você falou, mas teve um que teve facilidades? Teve. Teve até uma história assim, que eu gosto muito, que me emociona. Eu estava lá em Santarém, que é litoral interior do Pará, que é uma cidade muito pobre, né? Eu falei com 5 moradores locais e os 5 moradores locais nunca sequer tinham saído da cidade. Não é nem viajar, é sair da cidade. E essas pessoas tinham 60 anos. Aí tu imagina tu passar 60 anos da tua vida naquele mesmo quadrado e nunca ir para a cidade vizinha. É complicado. De não sair, porque não tem condições. Porque a vida da pessoa tá tão presa ali. E aí falando com essas pessoas, a pessoa tinha 2ª série, 3ª série. Tipo, 80% da cidade, depois eu fui pesquisar no Google, ganha tipo um salário mínimo. É ali a realidade da realidade da realidade da realidade do Brasil, né? O meu canal, ele faz furar a bolha, né? Porque, que nem a gente estava comentando antes, os outros canais que abordam trade, investimentos, não sei o quê, eles estão meio que presos numa bolha social. Né? Eu falo que eles pregam para sempre as mesmas pessoas. Eles não falam para outras pessoas. Exato. Ficar atrás do computador, fazer videozinho para falar para convertido é um tetinha. Eu quero ver tu lá ensinar a tia do cachorro-quente que não sabe lhufa nenhuma. Exato. Aí eu quero ver, tá ligado? Então, eu tava lá em Santarém e eu tava pensando, cara, aqui eu acho que vai ser difícil, né? Porque se já é difícil em São Paulo, por exemplo, né? Tu imagina no interior do Pará, onde 80% da população tem a 3ª série e ganha um salário mínimo, é uma missão quase impossível, né? Eu tava em Santarém, eu queria ir para a praia de Alter do Chão, que é uma das praias mais bonitas do Brasil e do mundo. Até, não sei se a fonte que eu vi no Google é a correta, mas tipo, tinha sido escolhido as 10 praias mais lindas do mundo, Alter do Chão estava lá. Eu preciso conhecer, já que eu tô aqui, né? E era uma distância de 1 hora. E eu tinha perdido o ônibus. Eu, o que eu vou fazer? E tava passando um monte de mototáxi. Os caras com moto assim e tal. Eu tava passando uns 20, assim. Eu parei o primeiro qualquer, né? Levantei a mãozinha, né? Aí parou o mototáxi, assim, um cara extremamente humilde, né? Eu fiz aquela perguntinha como que nunca nada. Por acaso você aceita Bitcoin como forma de pagamento? E ele, sim, eu tenho conta na Binance. Caramba, sério? Essa foi épica. Aí eu olhei pra ele, cheguei e fiquei pra trás, assim. Ativa o unlocked. Eu até fiz propaganda pra uma casa de câmbio aqui, não sei se daqui a pouco vocês botam um pi depois, né? Porque no meu canal eu faço questão de tentar evitar esse tipo de coisa. Mas é que não deixa de ser uma porta de entrada também. Eu não posso negar isso, né? Por mais que eu fale para a pessoa que exchange não é carteira, né? É uma porta de entrada. E aí, quando aquele mototáxi, que notoriamente, com todo respeito, a pessoa não sabia nem falar o português correto, depois eu tive a particularidade de conversar com ele nos bastidores, é uma pessoa que também tinha 5ª série, né? Se ganhasse um salário mínimo ali trabalhando com mototáxi, era muito, né? Tipo... R$1.500 para ele é uma realidade financeira inenarrável, A gente né? sabe disso. E aí eu olhei assim para ele assim, não, deixa eu fazer a pergunta de novo. Posso pagar com Bitcoin? Ele, pode, eu tenho conta na Binance. Ele não falou Binance, ele falou Binance, né? E eu, caramba, quais as chances, quais as probabilidades disso acontecer? Então, esse é um exemplo que eu tenho de alguns, né? De pessoas que tiveram uma certa facilidade, pessoas que já tinham e me surpreendiam, pessoas que eu pensava que não ia dar nada e a pessoa saiu encantada. O que eu mais tenho é história, porque eu fui em mais de 30 cidades nesse ano, eu fui em mais de 60 comerciantes, então eu poderia fazer história aqui de ficar uma noite inteira aqui. Uma coisa, eu queria que a gente tinha conversado lá até na festa da Rio Crypto Hub que teve.
Você falou do teu projeto do cartão, da marca. Sim. Fala isso pra gente, É isso importante. é importantíssimo, cara. É. Isso Então, é uma coisa prática, real. Exato. Não é ficção científica. Exato. Quando eu comecei o meu canal Palavra de Satoshi, eu não tinha pretensão alguma a não ser fazer história futura, que nem eu falei, daqui a 10, 20 anos. É um projeto de muito longo prazo, porque eu sei que daqui a 10, 20 anos o meu canal vai ter milhares de milhões de views, porque as pessoas vão ver o cara que começou. Hoje eu tenho 1.500 inscritos, né? Então eu sei que é um negócio muito longo prazo e eu não tinha, eu simplesmente não tinha roteiro, só vai. E dentro dessas minhas andanças, eu cheguei em Jericoacoara, que é uma praia, uma vila de pescador ali no interior do Ceará, fica a 5 horas de carro de Fortaleza, que é o segundo divide com Gramado, né, primeiro é Rio de Janeiro, e o segundo polo turístico do Brasil, ele fica ali cada ano reveza ou Gramado do Rio Grande do Sul ou Jericoacoara. Então é top 3, né, de polo turístico no Brasil, é uma praia encantadora, é um paraíso na terra. E quando eu cheguei lá em Jericoacoara, nessas minhas andanças, tem um rapaz que está morando lá, um grande abraço para o meu amigo Fernando Motolese, que é um bitcoiner da mais altíssima qualidade, e ele estava fazendo um projeto social incrível lá na cidade, que ele estava ensinando Bitcoin para as crianças no colégio através de uma paper wallet que ele desenvolveu. Ele colocou Bitcoin dentro de um papel que ele desenvolveu essa paper wallet através de um computador sem acesso à internet. Então é totalmente segura, e ele estava entregando para as crianças da escola, porque lá em Jericoacoara só tem uma escola estatal, então tu imagina o nível técnico de qualidade de ensino de uma única escola estatal da cidade. Então as crianças com conhecimento muito pequeno, né? Infelizmente a gente sabe que A educação no Brasil é muito ruim, é de propósito, porque é um projeto de poder, né? Quanto menor as pessoas tiverem acesso ao conhecimento, mais o Estado controla a sociedade. Então, é um projeto de poder estatal fazer com que as pessoas não tenham acesso ao conhecimento para que o Estado, então, assim, mantenha o controle. Isso é uma questão óbvia. Se a pessoa não enxerga isso, por favor, volte para o começo, né? Então, tu imagina em Jericoacoara, que é uma cidadezinha que, apesar de ser turística, é muito humilde também. Então, o Fernando foi morar lá e começou a bitcoinizar a cidade, porque ele se inspirou no projeto Bitcoin Beach, lá de Alzonte, em El Salvador, e ele começou a fazer o mesmo aqui. E aí eu olhei aquilo e disse, cara, preciso ficar aqui. Isso aqui o cara tá fazendo tudo que eu queria fazer, né? E aí me juntei a ele e cheguei na conclusão que é muito mais eficaz, é muito mais eficiente bitcoinizar uma cidade inteira, fazer vários comerciantes aceitar numa única cidade e transformar um polo bitcoiner, tipo a capital brasileira do Bitcoin, do que nem no meu canal, que eu fico pulando de cidade em cidade, onde eu vou em um ou outro esporadicamente. Porque, por exemplo, eu fui numa determinada cidade e passou 6 meses e ninguém foi voltar lá e pagar com Bitcoin de novo. Então, isso não cria incentivo para o comerciante aceitar. Agora, se eu for numa cidade bitcoinizar 30 comerciantes, fazer um polo turístico bitcoiner e botar bitcoiners do mundo todo, o tempo todo lá, e todo mundo pagar com Bitcoin o tempo todo, isso vai trazer incentivo para o comerciante aceitar Bitcoin. E mais do que isso, o comerciante do lado vai dizer, eu também quero. Então, eu começo a criar incentivos econômicos. Então, eu vi o projeto do Fernando, que é um projeto social. E aí eu disse para ele, vamos trazer uma camada corporativa. Vamos adicionar esse projeto social a um layer, uma segunda camada empresarial, no qual a gente consiga prover um sistema de pagamento Bitcoiner. E aí, então, o Fernando, que é o idealizador do projeto Jericoacoara, eu entrei como investidor anjo, e ele, então, entrou com o trabalho e ele desenvolveu tanto software quanto hardware, a primeira provedora de pagamento com Bitcoin via Lightning Network do Brasil. Então, sabe se não é da Latam? Não, não é da Latam. A Latam já tem. A Latam já tem, mas a Latam ela tem o sistema dela, ela interliga com o sistema Legacy. Tá. Então interliga com o sistema bancário. O nosso é Bitcoin only, né? Eu pago com Bitcoin e o comerciante recebe com Bitcoin. Se o comerciante quiser vender o Bitcoin e voltar para o dinheiro estatal, no qual eu não aconselho, ele vai ter que fazer isso de uma outra forma, porque aquele sistema que nós fizemos é Bitcoin, né? A gente até está desenvolvendo um gateway de pagamento, um swap, né?
para converter automático se o comerciante assim o desejar, mas a gente sempre vai instruir ele a não fazer isso, a não voltar mais para o dinheiro estatal. Então, o Fernando desenvolveu uma maquininha POS, no qual a gente fez ali o nosso programinha para pagar com Bitcoin, e a gente fez o nosso cartãozinho Bolt Card, que eu até tenho aqui. Né? Sou de Porto Alegre. Né? Ó, aqui está o nosso primeiro Bolt Card, né? Aqui, ó, Satoshi Nakamoto. É do Satoshi mesmo. E na parte de trás tem o primeiro bloco. O bloco Gênesis, né? Gênesis. O bloco Gênesis Muito aqui. boa. Aqui. Depois a gente botar uma foto disso aí, muito maneiro. Bom. E aí, nesse cartãozinho, ele tem aquele sistema NFC que a gente consegue colocar satoshis aqui dentro. A gente interliga com uma carteira de celular, né? Tipo a Blue Wallet da vida. Então, a pessoa consegue ter acesso a saber quantos satoshis tem ali dentro, quanto paga, quanto recebe. Então, ela tem toda a informação. E aí, a gente está colocando essa maquininha nos estabelecimentos de Jericoacoara. Nós temos 20 maquininhas. A nossa primeira remessa veio 20 maquininhas. Então, a gente deu esse cartãozinho para todas as crianças da cidade, né? E o nosso primeiro trabalho, a gente fez uma parceria com uma fruteira lá da cidade, que foi a primeira empresa em parceria junto à nossa parte corporativa, que aceitou a nossa maquininha para aceitar a Bitcoin como forma de pagamento. Então, a gente entregou esses cartãozinhos para todas as crianças da cidade e pedimos para a fruteira ir na escola todo dia no horário do recreio, para essas crianças comprarem frutas pagando com Bitcoin, para as crianças aprenderem na prática o Bitcoin. Isso é que entendeu? funciona, isso Exato. que funciona. E aí a gente subsidiou o preço, obviamente, né? A gente fez ali, as crianças estão comprando banana, maçã, 10 satoshis. 10 satoshis hoje não dá nem um centavo de real. É um preço irrisório, é um preço que é só para criança. É simbólico, é um simbólico até para a criança ter que aprender que não existe almoço grátis. A criança tem que aprender a precificação dos bens e produtos, né? É uma área muito, muito importante para o conhecimento da criança. Então, a gente fez questão de botar, sim, uma precificação. Então, a criança vai lá e compra a fruta por 10 satoshis e a nossa empresa subsidia a diferença. Hoje, como a empresa recém-nasceu, a gente está recebendo doações do mundo todo, né? A gente tem o nosso site, apoie.praiabitcoin.com. Depois a gente vai colocar o... Exato. No qual pessoas do mundo todo têm olhado a nossa iniciativa social e têm doado, então, por favor, doem, que com esse dinheiro a gente subsidia o preço dessas ações sociais. E esse projeto de Jericoacoara está muito avançado, tanto que há 2 semanas atrás, eu até comentei que eu estava com o Ariel, lá da Argentina, na LabitConf, que é a maior conferência da América Latina e a mais longínqua do mundo, porque ela já tem 10 edições. Caramba. Eles começaram no ano 3, pós-Satoshi, então os caras estão muito à frente do tempo. Agora a gente esteve na 10ª edição, né, de evento na LabitConf. É a maior conferência da América Latina, uma conferência gigantesca e a mais longínqua do mundo. E a Blockchain for Humanity, que é uma estrutura social de incentivo a ações sociais, nos premiou como o maior projeto criptosocial do mundo. Pô, que legal isso. O maior projeto criptosocial do planeta Terra é brasileira, de Jericoacoara. Infelizmente, os brasileiros ainda não estão dando muito apoio, mas a comunidade internacional tem nos ajudado muito. O Fernando foi convidado para participar da Adoption Bitcoin. Ele estava lá semana passada em El Salvador, que ele participou com o Michael Peterson, que é quem bitcoinizou o país, até elegeu um presidente através das ações sociais deles. Então, a gente está puxando isso em Jericoacoara e a gente quer fazer agora, no próximo carnaval do ano 14, pós-Satoshi, a primeira imersão Bitcoiner no Brasil, que a gente quer transformar Jericoacoara, primeiramente na capital brasileira dos Bitcoins e depois, por que não, a capital mundial dos Bitcoins, no qual a gente vai bitcoinizar a cidade. A gente quer que Bitcoiners do mundo todo vão para Jericoacoara nesse carnaval, passar o carnaval com a gente. A gente vai montar um bloquinho de carnaval Bitcoiner, no qual todo turista que for lá vai receber o nosso cartãozinho. A gente vai instruir como botar Satoshi aqui dentro e a gente tem um desafio, vai ser muito difícil de vencer esse desafio, mas a gente quer fazer, das Bitcoiners viverem uma semana em Jericoacoara sem precisar voltar para o dinheiro estatal. Então a gente quer trazer um italiano, um japonês, um australiano e mostrar que nenhum desses precisa mais converter dinheiro para o dinheiro estatal, que é uma das coisas que o Bitcoin, como usabilidade, soluciona, né, um dinheiro mundial, e que esses, então, consigam viver uma semana de Bitcoin, usando o nosso sistema de pagamento. Esse é fantástico. Então, tu vai no restaurante, Bitcoin. Tu vai no hotel, Bitcoin.
Tu vai comprar roupa, Bitcoin. Tu vai na fruteira, Bitcoin. Vamos na padaria, Bitcoin. Vamos tomar um cafezinho, Bitcoin. Isso é muito A gente legal, já tem as mais de pessoas- 30 estabelecimentos hoje lá em Jericoacoara que aceitam Bitcoin. Nós temos 20 maquininhas, porque tem um custo de tem fazer custo, tudo isso. Né? Então, até o carnaval, a gente quer ter pelo menos aí umas 30, 40 maquininhas na cidade, mas uns 50 estabelecimentos que aceitam que não necessariamente precisam da maquininha. Esse evento que você falou, teve uma amiga minha que foi, teve muita gente que foi daqui do Brasil, teve uma amiga minha que foi e eles não conseguiram trocar dinheiro fiat lá, então ela pagou tudo por cripto. Ela conseguiu pagar tudo por cripto. E eu fiquei vendo os stories dela e eu achei muito incrível Lá em isso. Jericoacoara? Não, nesse evento que você falou. O lá BitConf? Lá Isso. na Argentina? Ela pagou tudo, o legal. hotel, a comida, tudo que ela pagou em cripto. Eu achei fascinante, porque ela chegou na casa de câmbio para trocar a moeda fiat e não tinha, ela não conseguiu. Ela falou, pô, espero que aceitem cripto. E ela conseguiu fazer toda a viagem com criptomoeda. Isso é legal. Que bacana. Bom, a gente, né, tá chegando a hora chata agora. Infelizmente temos que encerrar, mas dê suas palavras finais. Eu gostaria de convidar todos a ir para Jericoacoara agora, no ano 14, para Satoshi. Né? E depois, né? Exato, Depois e também também, depois, né? O nosso objetivo é fazer com que Jericoacoara seja a primeira cidade bitcoinizada, mas depois a gente bitcoinize outras cidades. Já tem, né? já tem um projeto aqui, depois a gente conversa. Exato, vamos já tem um conversar lugar pra depois gente sobre conversar isso. O sobre nosso isso. objetivo depois é bitcoinizar outras cidades. Acompanhe o canal Palavra de Satoshi, vai estar tudo Ó, registrado ele vai lá. passar aí, gente, não se preocupa que ele vai dar todos os linkzinhos, linkzinhos, os arrobas da vida para vocês Quem poderem gostar acessar. do nosso projeto social, por favor, nós aceitamos doação. A gente recebeu mais de um Bitcoin em doação durante um ano. Pô, que legal. Né? Do mundo todo. Bitcoin Beach, lá de El Salvador, doou mais de meio Bitcoin. A Galoi doou Bitcoin. Enfim, uma série de empresas e instituições sociais doaram, pessoas do mundo, bitcoiners do mundo todo doaram. Com esse dinheiro, a gente fez... quem acessar o apoie.praebitcoin.com vai ver toda a descrição do que foi feito. O Fernando é excelente nessa questão de publicidade, na questão de deixar tudo transparente. Sim. Né? Isso é importante. Não, isso é importantíssimo. Vai ver cada satoshi, onde está sendo gasto, como está sendo gasto, por que está sendo gasto. Enfim, Jericoacoara vai ser um case de sucesso, não tenho sombra de dúvidas. Depois vamos bitcoinizar outras cidades no Brasil e no mundo, por que não? Até o Fernando estava lá em El Salvador, lá em El Zonte. Ele participou do Adoption Bitcoin. O Michael Peterson tá convidando o Fernando para passar uma temporada lá juntamente da minha pessoa, para a gente bitcoinizar, porque eles viram o nosso sistema está muito avançado, eles querem que a gente leve para El Salvador, a gente quer levar para El Salvador, a gente doou maquininha lá para a África, a gente está fazendo isso aqui em Jericoacoara. Eu quero muito que os brasileiros apoiem essa iniciativa. Não, isso aí é uma né? iniciativa muito bacana. A gente tem que botar isso para frente, porque é a prática, é a coisa É prática, que a gente quer. é usabilidade. Usabilidade. Né? Se tem alguém que está fazendo usabilidade, é o Palavra de Satoshi, juntamente com o Fernando Motolese lá do Praia Bitcoin. Então essas são as minhas considerações finais. Poxa, agradecer, né? Agradecer a galera aí por isso, as considerações finais aí. É isso, muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo episódio do nosso Blogcast. E aguardamos vocês. Até a próxima.